E se você fosse uma das pessoas mais fortes do mundo, mas quisesse ter uma vida normal? E então para isso você esconde o seu verdadeiro poder para que não te usem como uma arma. Só que você também precisa usar sua força para proteger pessoas especiais para você. Como será que você lidaria com tudo isso, hein? É mais ou menos assim que as coisas vão acontecer no anime que a gente vai falar aqui hoje. Salve, salve, seus otaku seguidores de Saitama, o tio Bruce está de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um anime que eu gosto muito chamado Koukaku no Regius. E fica tranquilo que se você não entendeu o que eu disse, o nome vai estar aqui nos comentários pra você, fechou? E bem, agora bora começar então a falar desse anime incrível. E o anime começa com um flashback, onde vemos várias criaturas chamadas Josenju se aproximando de uma cidade. Então vemos vários civis que estão com muito medo dessas criaturas. E eles acabam então invadindo um veículo em que elas estavam. Todos estavam desesperados, mas o piloto instruiu para que todos tivessem calma porque aquele veículo tinha sido feito para resistir aos ataques das criaturas. Então, no meio do caos, em um compartimento de fuga, as portas não se abriram, fazendo com que um dos veículos que estava ali batesse contra a porta de fuga da cidade. E nesse momento, 3 lutadores poderosos chamados de Tenken, ou conhecidos também por Espada Celestial, começam a lutar contra um contaminoide gigante chamado Limbekun. E esse Limbekun estava atacando aquela região. E assim, através de ferramentas de combate, esses 3 homens começam a lutar contra essa criatura, sendo que o mais novo portava uma espada, enquanto o outro guerreiro portava uma manobra e o mais velho portava luvas que eram capazes de manipular fios mágicos. E assim, após resolverem toda a bagunça por ali, o herói mais novo ainda dá um beijo na princesa daquela cidade. Aparentemente eles já se conheciam e eles partem então em um trem futurista para o próximo destino. E agora no presente a gente vê 2 personagens conversando, onde uma garota loira diz que se aquele cara ali desistisse do 17º pelotão, ela não saberia o que seria do futuro deles. E nesse momento o outro personagem de cabelo azul responde que isso iria trazer benefícios a ela, pois as habilidades dela seriam melhores aproveitadas no pelotão sem aquele cara. E ela então pede tempo para conseguir mudar a mente dele a respeito disso. E ela puxa pra isso uma espada e como resposta a esse seu ato, o outro personagem tira o seu distintivo e diz que se ela tentar fazer algo contra ele, todo o pelotão dela seria desfeito simplesmente. O cara acabou de dar uma carteirada nela desse jeito. E ela até tenta ir atrás dele, mas um dos seus companheiros a impede, dizendo para que ela, que se chamava Nina, se acalmasse. E agora a Nina diz que fará de tudo para que o pelotão ainda permaneça ativo. E não importa o que ela tenha que fazer, ela vai conseguir isso. E agora vemos o Leifon, sim, o nome dele é Leifon, e ele chega junto de Zueline, quando 2 alunos começam uma briga. E isso causa um desabamento de um prédio sobre outro aluno chamado Torinden. Pois é, simplesmente derrubou um prédio durante uma briga, os caras são um pouco poderosos. Então, depois de receber um comando telepático para salvá-la, Leifon vai e a leva pra longe daquele prédio com uma velocidade incrível, salvando a vida de Torinden. E depois de toda a confusão, Leifon acaba se encontrando com o presidente do corpo estudantil chamado Kalian Loss, que acaba forçando ele a entrar em um pelotão de ciência militar. E bem, quando eles falavam sobre isso, Nina surgiu e disse que havia testemunhado Leifon salvar a tal Torinden. E na verdade a personagem se chama Mai Shen Torinden, eu tô chamando ela de Torinden porque eu acho mais fácil de falar aqui no vídeo, só isso mesmo. Mas enfim, depois de salvar a menina de nome estranho, o protagonista acaba sendo recrutado por Nina para o 17º pelotão. E então, após Nina ter deixado Leifon no ponto de ônibus, ela se despede dele e diz que o uniforme combina muito bem com ele. E assim o Leifon observa ela partir, percebendo algo estranho ali naquela vibe. E ele acaba enxergando então uma menina próxima a ele, irritada por ter falhado em uma de suas magias. E aí o cara vai lá como um bom cavalheiro e tenta se aproximar dela. E assim ele vai conhecer essa garota bem bonita de cabelos brancos chamada Fairy Loss. E por acaso ela também é membro do tal 17º pelotão e ela que enviou a mensagem telepática pro Leifon durante toda a confusão. E assim, sem muitas palavras, ela vai acabar se distanciando do Leifon, andando calmamente como se ele nem estivesse ali do lado dela. E isso acabou deixando ele muito confuso, mas ele voltou pro seu apartamento tentando entender o que tinha acontecido. E bem, naquela mesma noite, Leifon lembrou que ele foi um dos lutadores empunhando a lâmina do céu contra o gigante Limbek no passado. E então mergulhamos em um flashback do que tinha acontecido naquela batalha tão gigantesca e depois disso ele acaba despertando. E assim no dia seguinte, Nina relembra um exercício de combate ambientado em um cenário de captura de bandeira. E enquanto ela estava próxima de capturar a bandeira do time inimigo, ela acabou vendo uma explosão acontecer. Mas antes que ela acabasse ferida, um de seus companheiros conseguiu salvá-la bem a tempo. Porém, isso acabou causando a derrota do time dela e isso deixou ela bem enfurecida.
Isso porque a Nina não tinha entendido muito bem toda a situação. Ela não havia percebido que o seu companheiro tinha salvado a vida dela simplesmente. E agora, de volta ao presente, vemos o 17º pelotão aguardando Leifon, que estava atrasado para variar. E então eles começam a especular o que poderia ter acontecido com ele, até que alguns minutos depois ele surge de repente. E sendo assim, Nina apresenta Leifon aos outros membros do 17º pelotão, começando com o franco atirador Shemed Elepton, e depois o mecânico Jits Harley, e até a psicocientista Fairy Loss, que ele tinha conhecido no dia anterior. E por fim, ela também se apresenta formalmente para ele. E então, após a apresentação, Harley dá dicas de treino para Leifon e Nina diz que vai testá-lo em um combate para ver o quão forte ele realmente é. E Leifon inicialmente consegue defender e até mesmo demonstra que Nina estava deixando ele de guarda baixa. E quando Nina decide utilizar Kai de explosão do tipo externo, ela cria uma onda de energia que empurra o Leifon contra a parede. E assim ele meio que acaba sendo derrotado sem tanta dificuldade. E ele acaba então indo pra enfermaria. E assim, depois disso, a gente vê que a Feli utilizou os seus poderes para conseguir curá-lo e acordá-lo também. E assim o protagonista acorda assustado com ela em cima dele de repente. E ele acaba então caindo da cama, batendo a cabeça no chão de tão assustado. E a Fairy diz que essa queda não devia ter causado nenhuma dor no corpo dele, já que ele possui uma grande quantidade de Ki de fluxo do tipo interno para a recuperação. Sendo assim, Fairy então sai da enfermaria e vai até a cidade. E ainda confuso com o que tinha acontecido, Leifon vai seguindo ela, chamando ela para conversar novamente. E enquanto ele tenta fazer isso, Fairy diz que agora entendia os motivos do irmão dela para terem colocado o Leifon na seção de artes militares. E ela então revela acreditar que o irmão dela tinha causado toda aquela confusão para que ele conseguisse manipular o Leifon para entrar no 17º pelotão. Isso porque o irmão dela era o representante do conselho, então ele tinha tal habilidade. E logo em seguida ela diz que ele estava fingindo ser idiota de propósito, pois ele havia permitido com que a capitão tivesse atingido ele com aquela explosão, porque ela sabia que o Leifon conseguiria facilmente defender aquele ataque. Pois é, ele é do tipo de cara que finge ser fraco, mas na verdade ele é bem overpower, sabe? E depois disso a gente vê a Feli questionando ele, perguntando se ele sabia o que era uma psicocinesia. E ela explica então que o papel dela é mover coisas usando suas mãos invisíveis para coletar informações, além de também conseguir ver coisas invisíveis e conseguir se comunicar com pessoas à distância através de sua telepatia. E sim, antes ela tinha se comunicado com Leifon por telepatia para avisar o que ia rolar no acidente dos prédios. E o mais irado é que a habilidade dela não poderia ser adquirida através de nenhum treinamento. Simplesmente a pessoa para ter aquela habilidade tinha que nascer possuindo. E assim a Feli ainda complementa dizendo que sua habilidade é de um nível extremamente alto. E por esse motivo, seu irmão a forçou a entrar para a seção de artes militares também. Isso porque ele tinha grandes interesses nas habilidades da irmã, então assim, ele era um tremendo manipulador. E bem, ela termina a conversa dizendo que o irmão dela vai fazer qualquer coisa para conseguir vencer. E ela também revela que ele não se importaria de jogar sujo para vencer caso fosse necessário. E é por essa ambição do irmão que Fairy sente que Leifon deve fingir ser fraco para que o irmão dela não descubra todas as capacidades dele, porque ele acabaria chamando ainda mais a atenção do irmão dela. E assim, passado um tempo, Leifon se encontra com Nina durante o seu trabalho de meio período e obriga ela a ajudá-lo enquanto eles conversam. E durante a conversa que eles tiveram, Nina revela que fugiu de seus pais para aprender as artes militares ali, pois aquele era o único lugar que ela conseguia ir afinal. E bem, no dia seguinte, o 17º pelotão entrou em um cenário de batalha de captura da bandeira contra o 16º pelotão. E então Leifon está muito cansado por não ter conseguido dormir direito na noite anterior, só que mesmo assim ele foi obrigado a participar daquela competição ali. E após Nina confrontar o seu antigo companheiro que agora faz parte do 16º, ela explica que o resultado dessa partida decidiria a posição dele nas batalhas intercoloniais que iriam rolar. É basicamente um jeito bonitinho de ela dizer que eles não podiam perder ali de jeito nenhum, entendeu? E assim, durante a batalha eles estão ali em completa desvantagem, porque o time inimigo é simplesmente muito poderoso. Então Leifon usa toda a sua força para lutar contra eles, mas ele também se lembra do conceito de Feli dizendo que ele não poderia sair por ali mostrando toda a sua força ou chamaria a atenção do irmão dela. Só que quando Nina está prestes a ser derrotada, Feli envia os pensamentos de Nina para Leifon, que usa uma poderosa rachada dourada de Ki que forma um furacão gigante. E assim, com sua rajada, ele consegue derrotar todos os membros do 16º pelotão, deixando todos aqueles que estavam ali espantados com a sua incrível força. E agora, após conseguir derrotar os inimigos, o Leifon salvou a Nina finalmente e conseguiu pegar a bandeira, vencendo oficialmente a batalha. E então todos os membros masculinos da equipe ficam felizes, menos a Nina e a Feli. Isso porque elas ficaram decepcionadas pelo protagonista ter liberado toda a sua força e impressionado todo mundo ali. E então, um tempo após esse combate ter acontecido no porto da cidade de Glendam,
Vemos Lyra Marfis conhecendo Sinula Leisler, que estava deitada com os olhos fechados próximo a uma árvore e ao olhar uma mulher de cabelos negros. Então Lyra tem uma visão de uma besta alada através dos olhos de Lyra. E agora nesse momento Sinula se demonstra bastante brincalhona, dizendo que com certeza as duas se tornariam grandes amigas. E logo em seguida ela começou a provocar Lyra, fazendo brincadeiras para deixá-la sem graça. E nesse momento Nina e Feli ainda estão irritadas com Leifon, então ele decide não as incomodar, dando espaço para elas. E sendo assim, Leifon decide ir para um outro ambiente do colégio, tentando esquecer toda a confusão em que ele se encontrava com as colegas. E bem nesse momento, Sueline e Kalian surgem atrás de Leifon, dizendo que ele não esperava menos de uma lâmina do céu. Isso porque só era reconhecido como uma lâmina do céu aqueles que fossem os mais fortes da cidade. E nesse momento, o cara questiona o Leifon sobre por que o Leifon continuava trabalhando naquelas máquinas quando sua mensalidade já tinha sido dispensada. Mas bem assim, sem dizer muitas informações importantes para o Kalian, o Leifon diz que não queria conversar com ele e então sai da presença dele. Isso porque, só pra lembrar, esse tal de Kalian tinha fama de ser bastante manipulador. Enfim, depois de dar um fora no cara, o Leifon vai até Nina para conversar com ela enquanto ela estava terminando seu trabalho. E depois de se encontrar com Nina, ele explica que quer começar uma nova vida sem ter que lutar sempre. E ele então surpreende ela dizendo que estava escondendo seu poder porque ele só queria viver uma vida normal sem ter que ficar lutando. E ela de certa forma acabou ficando comovida com o que ouviu e acabou perdoando seu amigo. E bem nessa hora o alarme da cidade começa a soar. E então um grupo de caçadores camuflados capturou Sueline. E então esses caçadores camuflados acabaram levando o espírito eletrônico da cidade, que tinha a forma de uma garota azul. Eu sei, né, o que eu posso fazer? É a forma que eles escolheram, então não me culpe. E de repente um estranho misterioso de cabelo laranja, mais tarde reconhecido como Dixério, aparece transportando todos juntos com Nina para uma dimensão alternativa. Pois é, uma dimensão alternativa, quase um isekai agora do nada no anime. Só que ele levou a Nina impedindo então com que Leifon conseguisse ver o que estava acontecendo ali entre eles. E então dentro dessa dimensão, Nina e Dixério acabaram derrotando os caçadores camuflados e recuperaram o símbolo da cidade. Só que não muito antes de Dixério usar a energia do Kei para colocar Nina para dormir. E então após acabarem o combate, o corpo de Nina e de Suelne voltam para o lugar onde eles estavam originalmente. E Leifon acaba segurando o corpo de Nina inconsciente enquanto observava aquele espírito observando ele. E para nossa surpresa, a garota espírito azul acabou sorrindo ao ver o Leifon. E de repente ela saiu voando do lugar e desapareceu no meio da escuridão, deixando o Leifon ali a sós com o corpo inconsciente de Nina. E ainda desmaiada, Nina começa a se lembrar de quando era pequena. Num flashback ela vê um cara colocando uma fada eletrônica recém-nascida em uma gaiola. E ela, uma criança bem fofinha, ainda tentou ajudar a fada, se agarrando no homem para tentar libertar a fada. E em determinado momento a fada consegue se libertar, mas Nina acaba caindo de um lugar muito alto, fazendo com que seu corpo ficasse totalmente quebrado e com diversos hematomas. E nesse momento uma luz amarela surge, revelando ser várias fadas pequenas e uma grande chamada Schneebel. E essa fada maior curou com uma esfera de energia todo o corpo da Nina. E acabou na verdade fazendo mais, ela deu a sua vida para salvar a de Nina. E assim a Nina sobreviveu, mas ficou ali sozinha chorando em meio a toda aquela destruição. E sendo assim, enquanto Nina se recupera, Harley e Sutton conta a Luffy sobre o que tinha acontecido com Nina no passado e o que a fez mudar completamente seus ideais de repente, fazendo com que ela desejasse ficar mais forte para conseguir proteger os fracos. E assim, enquanto Leifon volta para casa, ele acaba conhecendo Miffy Rotten e Naruki Gelny, trazendo então Mai Shen, aquela Tenderen lá do começo que eu não consigo falar o nome, junto com eles, e causando um diálogo ali no qual deixa Raifu envergonhado frente a toda a situação. Pois é, tadinho, ele tava sendo o centro das atenções de um bando de garotas 2D, alguém ajude ele, por favor. E o pior é que apareceu, a Feli surgiu ali no meio e tava querendo ir embora e acabou dispersando a atenção das garotas. Então mais tarde a Feli, enquanto estava no ônibus junto com Leifon indo embora, ela acabou perdoando ele pelo que tinha acontecido na partida entre os pelotões antes. Só que ela faz isso em troca de atribuir apelidos um ao outro como resultado. E enquanto Feli usa seus poderes psicocinéticos, ela detecta um grande dragão à distância. E sim, ela sentiu um dragão à distância. Esse é o nível dessa garota de cabelos brancos. E depois disso vem flashback, onde vemos Aileen Garfield resgatando uma jovem chamada Saya. E nesse flashback, Saya e Aileen se tornam um guarda-costas de Rames, que é designado para escapar de dois carros que estão perseguindo eles. E então, de volta ao presente, a gente vê Elipton levando Leifon a um café para empregadas domésticas. E acontece que a Feli, por acaso, trabalha ali,
vestida de um jeito bem bonitinho que eu sempre gosto muito de ver nos animes. E enquanto Lifon estava no restaurante do colégio, ele vê Fairy trabalhando como garçonete, e Fairy revela a ele que ela trabalha lá para escolher o seu próprio caminho na vida. Porém, não era bem um trabalho que trazia felicidade pra ela, pra falar a verdade. Então, enquanto jantava em uma padaria, Fairy ouve Mif e Naruki conversando sobre uma investigação de um centro de pesquisa abandonado. E teoricamente, esse suposto centro de pesquisa era assombrado, e ela decidiu então acompanhar eles até o local. E conforme eles se aprofundavam naquele prédio, os três então rapidamente foram capturados por uma criatura estranha. E por muita sorte, a Fairy acabou sendo resgatada por um tal de Van Zerhard. E ele inclusive revela que aquele centro ali foi fechado por causa de experimentos repetidamente fracassados. E bem, depois de Fairy ter sido salva, eles acabam se encontrando novamente com a tal criatura. E dessa vez a Fairy acaba com a criatura sem dificuldade, ela esmaga a criatura e a pessoa que salvou ela, a garota, acaba dando um golpe final na criatura. E então, depois de tudo ter acontecido, as duas decidem encobrir o incidente, dizendo que elas tinham sido nocauteadas por vazamento de produtos químicos. E bem, depois disso, passado algum tempo, Leifon acompanha a Fairy até uma ponte para conversar com ela, onde ele finalmente vê o sorriso dela pela primeira vez. Só que depois disso ele acaba sendo chutado por ela por ter visto ela sorrindo. Isso porque ele ficou com cara de espantado de ter visto ela tão feliz. Mas ela ficou tão irritada de ele ter visto ela feliz que ela simplesmente foi pra casa e deixou ele sozinho ali na ponte. E assim, inclusive, se encerrou o quarto episódio e também o nosso recap. Se você gostou do vídeo e quer uma parte 2 desse anime, não esqueça de deixar o seu like. E se inscreva aqui no canal para ficar por dentro de tudo sobre os melhores animes. E até o próximo vídeo. Valeu!